Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas, capítulo 4, versículo 29 e 30. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual está edificada, para dela o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está em Nazaré, cidade onde fora criado, e passou a adolescência indo até aos 30 anos. Foi quando se dirigiu ao Jordão para ser batizado nas águas, depois de ser tentado por Satanás, e por fim deu início no seu ministério. Esta passagem em Nazaré se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Em Nazaré, Jesus fora carpinteiro. Está em Marcos capítulo 6, o versículo 3. Agora, no poder do Espírito Santo, exercia o seu ministério. Está em Lucas capítulo 4, versículo 14. Conforme o seu costume, entrara na sinagoga em dia de culto. Logo tivera oportunidade de falar. Os judeus dividiam os 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco, e os livros proféticos em períodos de leitura de 54 semanas. Isso dá 1 ano de leitura. O texto de leitura daquele dia era Isaías capítulo 61, versículo 5, leitura da semana de número 50. Ouça o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para darem liberdade aos oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fechou o livro, uma grande expectativa tomou conta daquele ambiente. Todos sabiam que esse texto fazia referência ao Messias esperados. Todos sabiam que Jesus fizera muitos sinais, tanto na Judéia quanto na Galiléia. E agora? Como ele se pronunciaria acerca desse texto profético? Todos olhavam para ele. Ao que Jesus se pronunciou: hoje está cumprida as Escrituras, que acabais de ouvir. Está em Lucas capítulo 4, versículo 21. Jesus, com estas palavras, se declarou como sendo o Messias esperado, e Lucas comenta que todos se maravilharam das palavras de graças ditas por ele. Está em Lucas capítulo 4, versículo 22. Mas havia um senão. Qual era o comentário à boca pequena naquele recinto? O sonido ensurdecedor da incredulidade. Eles se perguntavam entre si: não é este o filho de José? Está em Lucas capítulo 4, verso 22. Séculos antes, Moisés chamou seus irmãos e anunciou que queria casar-se. O que disse a irmã Miriam? Ouça: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Está em Números 12, verso 2. Ah, o ciúme! Ah, a inveja! Ah, a cobiça! Por trás de cada um desses pecados capitais tem o sibilar da serpente desde o Éden. Ouça: e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 5. Não é por outra razão que Jesus inicia suas bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Por não encontrar esse tipo de humildade em Nazaré, Jesus declarou: de fato, afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Está em Lucas capítulo 4, versículo 24. Foi quando o disco virou. Jesus não mais fala graciosamente, mas coloca o dedo na ferida da incredulidade. Ele cita então que quando Israel, no passado, se encontrou na idolatria, afastado de Deus, quem deu ouvido à palavra de Deus foram os estrangeiros. Dentre eles, a viúva de Sarepta no tempo de Elias, está em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 8,
e Naamã, o Ciro, no tempo de Eliseu. Está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E aqui novamente se apresenta o conflito entre o nascimento natural e o nascimento espiritual. O homem natural é, por natureza, contrário a Deus e se opõe terminantemente aos seus enviados. Lembre-se que Jesus fora rejeitado na cidade do seu nascimento, em Belém. Ele nasceu em uma manjedoura e teve de fugir, porque Herodes queria matá-lo. Agora, na cidade em que fora criado, o rejeita, querendo atirá-lo no precipício. Está em Lucas capítulo 4, versículo 29. Esse evento é sintomático. O final da história foi a cruz, com o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Jesus veio para o que era os seus, e os seus o rejeitaram. Aqui, mesmo no ano de grande popularidade, a cidade de Nazaré lhe fecha as portas e Jesus tem que se retirar dela para levar o evangelho em outros lugares. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.